paciência da plateia, que nós estamos ajeitando aqui para entrar ao vivo. Vamos lá. Ok. Pronto aí, Percival. Tô perfeito. Eu nasci, tô lindo. Esse Percival. Tá morto não hoje, né? Não, tô vivinho da Silva, senhor. Tudo bem, vamos entrar então em 3, 2. Boa noite, minha gente. Vamos começar hoje mais um Cidade Alerta. Hoje no Cidade Alerta um assunto muito especial. Vem cá comigo. Imagine só você. Alguns pastores lá cuidando do seu rebanho. À noite, quando de repente uma luz muito forte aparece. Era um anjo. Percival, diz pra mim aí, você que é um homem vivido, você já viu um anjo? Primeiramente, boa noite a todos. Senhores e senhoras presentes aqui hoje, uma boa noite a todos vocês. Respondendo a sua pergunta, senhor, nunca vi um anjo não. E se você visse um anjo, Percival, como é que tu acha que você reagiria? Oxe, eu corria, na minha terra, lá na minha roça. Que anjo, que assombração aí, ó. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele anjo apareceu, aqueles homens ficaram com medo. Mas o anjo imediatamente tratou de acalmar aquele povo e disse: não temam, não tenham medo, porque hoje eu trago boas novas lá de Jerusalém, pois hoje de Belém nasceu o Salvador, o Cristo. Aí eu pergunto para você, Marcelo, para que a gente possa também... Mas tá doido, senhor. Não é Percival da Silva. É verdade, Marcelo sou eu. Que segue um tiroteio, senhor. Tá até meu nome. Estou eu hoje. Então, meu amigo Percival, para que o povo aqui possa entender o que significa Cristo. Cristo, em grego, aliás, em hebraico, significa Messias. Em grego, pessoal, ungido. Não é fugido, não, é ungido. Exatamente, ungido. Exatamente, vamos voltar. Corta aqui para mim, por favor. Hoje, exatamente. Não trouxe facão, não. Esse Percival. Fica um pouquinho mais para lá, que é o apresentador aqui sou eu. Corta aqui para mim. Imagine só então você. Aqueles homens, diante daquela situação, o anjo aparece e começa a indagar com eles. E um alvoroço tomou conta diante de toda aquela cidade. E sabe por quê? Por causa de uma profecia que há 700 anos atrás já havia sido feita. O Percival, explica para nós aqui, explica para o povo o que é uma profecia. Profecia, pessoal, é uma mensagem que vem seguido de uma mensagem de admoestação. Calma, rapaz, deixa eu terminar. Ô moço apressado. Na admoestação que vem seguido de uma predição. Aí, ó, você está fazendo até errado. Olha lá. É uma predição e chega seguido de uma admoestação. Os profetas bíblicos antigamente tinham muito isso. Eles faziam uma predição, seguindo uma admoestação para descer um lateral no povo. É isso aí, Percival. Gente querer falar difícil. Foi errar, mas foi, Percival. Eu estudei em Hobart. Vocês conhecem Hobart? É a escolinha do Rodrigo do Vargas da Roça. Então, pera, calma, deixa eu falar. Eu sou formado em FAFUB. Vocês conhecem FAFUB? É faculdade de funilaria e pintura. Eu sou importante, senhor. Esse Percival, corta aqui para mim, porque, veja só, nessa cidade, então, um alvoroço por causa dessa tal profecia. E vejam bem, eu disse, 700 anos antes a profecia foi abrangida. E sabe o que estava escrito? Que de Belém sairia aquele que iria de reinar lá em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E para você entender a magnitude disso, até mesmo lá no palácio do rei Herodes, estava um burburinho, uma muvuca por causa desse acontecimento. Mas agora, pera lá, corta aqui para mim, Percival, que nós estamos agora ao vivo com o comandante Hamilton. Comandante Hamilton, traz as informações pra gente. Boa noite, Marcelo. Estávamos em direção de Belém quando avistamos uma luz muito forte nos céus. Parecia uma estrela brilhando muito intensamente, Marcelo. Vejam lá imagens ao vivo desta estrela. É
E Marcelo, abaixo não dá para visualizar com a câmera, mas parecia que havia uma caravana seguindo esta estrela. Perdemos o sinal do comandante Hamilton, mas a nossa equipe de reportagem já está indo diretamente em conta dessa caravana. Corta aqui para mim de novo, por favor. E para ajudar a entender um pouquinho dessa profecia que aconteceu há 700 anos atrás, do nascimento desse tal de Cristo. Nós temos aqui hoje, ao vivo, um convidado muito especial, diretamente na ligação no celular, o Anjo Gabriel. Você já viu um anjo? Meu Deus do céu. Oxe, você nunca viu um anjo? Eu não. Vai escutar um agora. Mas é? Vai. Boa noite, Anjo. Boa noite a todos. Boa noite. Oh, Gabriel, me explica uma coisa. Ele fala, né? Ele fala assim. Me explica uma coisa, Gabriel. Muito obrigado por atender o nosso convite. Mas, Gabriel, para nós aí podermos entender aqui um pouquinho direito, segundo esta profecia, Israel vai ter um rei, um governante vindo de Belém, é isso? Sim, um rei vai vir de Belém, Marcelo, mas o que todo mundo se engana é que Cristo não vai ser apenas o rei de Israel, mas o rei de todas as nações, o grande rei dos reis. E para a gente entender isso melhor, nós temos que abordar algumas profecias, Marcelo. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, traz a descrição do nascimento do príncipe da paz. Se me permite, eu trouxe uma cópia do texto que foi escrita mais ou menos 700 anos atrás. Eu posso ler, Marcelo? Claro, fica à vontade. Ok, obrigado, Marcelo. Vamos lá. Então, capítulo 9 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós estamos falando aqui, Marcelo, do próprio Deus encarnado. Estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar a todo que nele crer, confiar, depositar a sua esperança, confiança e vida nele, Marcelo. Ele veio para nos dar vida e nos reconciliar com Deus. Desculpa, Gabriel, mas eu tenho de perguntar. Será que não dava para explicar um pouquinho melhor isso que você está falando? Porque está cheio de conceito difícil aí. Está aparecendo todo o Percival falando difícil. O Percival vem cá. Você por acaso é filho de anjo, é? Eu sou filho de Jesus Cristo. Que bom, mas olha, eu vou falar para ti. Todo fiquei cheio de querer falar difícil. Será que você pode explicar um pouquinho melhor isso para a gente, Anjo Gabriel? Claro, Marcelo, posso sim. Tudo começou há muito tempo atrás, quando Deus criou todas as coisas. O homem vivia juntamente com Deus num relacionamento santo. Mas um dia, infelizmente, o homem criado à imagem e semelhança do próprio Deus resolveu desobedecer uma ordem direta dada por Deus e comeram do fruto que deu a eles o conhecimento do bem e do mal. Tudo isto porque quiseram em seu coração ser como um Deus. Esta transgressão lhes custou muito caro, pois por causa disso o pecado entrou no mundo. A criação que havia sido feita e coroada com o ser humano, criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, agora estava corrompida pelo pecado, Marcelo. E esta semelhança agora ficou deturpada, corrompida. E como punição, o homem foi expulso do jardim que Deus criou. O pecado, para vocês entenderem, é algo terrível, e eu explico por quê. Foi por causa do pecado que veio morte ao mundo, doença, sofrimento. Tudo isso porque o pecado faz com que seja impossível estar na presença de Deus. Então o pecado, além de trazer a morte de nosso corpo físico, trouxe também o que chamamos de morte espiritual. Ou seja, somos incapazes de estar na presença de Deus. Aliás, diga-se de passagem que é por causa disso que o mundo está cada vez pior. Todos se esqueceram de Deus. Cada um vive segundo o que pensa e acha melhor. É por causa desta condição que todo homem está debaixo da ira de Deus e tem inimizade com Deus, Marcelo. E mais, preste bem atenção, Marcelo. Todo aquele que sem Deus
morrer no corpo físico, irá experimentar a segunda morte, ficar longe de Deus, que é fonte de vida. Você, vem cá, Anjo Gabriel, com licença. Você está dizendo que se Jesus veio então para salvar a gente, eu quero essa salvação, obviamente. Então, o que eu, Percival e os espectadores podemos fazer então? Qual é a nossa parte? O que a gente pode fazer para garantir isso? Aí que está a questão, Marcelo. Não há nada que o homem possa fazer ou realizar que reverta essa condição. E aí que entra Deus, pois ele, mesmo vocês estando na condição de pecadores, do pecado, não merecendo nada mais além do que a condenação, ele resolveu enviar seu Filho Jesus Cristo para salvar vocês. O pecado entrou no mundo por um homem, o representante de toda a humanidade, e que condenou toda uma espécie. Assim, Deus em seu amor deixou a sua glória e se fez carne, ou seja, se fez homem, e por meio deste homem, que ao mesmo tempo é Deus, ele livrará muitos da condenação do pecado. Então deixa eu ver se eu entendi. Esse Jesus na profecia veio, além de nos salvar, correto? Ele veio também tirar essa inimizade que nós temos com Deus. Alô? Isso mesmo, Marcelo. Por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem o pecado será retirado. Aliás, este Jesus irá padecer por isso. Jesus, o próprio Deus encarnado, que nunca pecou, pois foi concebido sem pecado, irá morrer quando adulto. Mas não para por aí. Cristo, depois de 3 dias morto, irá ressuscitar para que vocês possam também, no último dia, ressuscitar juntamente com Ele, para que vocês possam hoje ter novidade de vida, mas desta vez uma vida eterna, com corpos sem pecado, corpos glorificados. E agora, Marcelo, não mais serem inimigos de Deus, mas amigos, e digo mais, poderem ser chamados de filhos de Deus. Quer dizer que se Jesus, além de salvar a gente da condenação eterna, nos coloca na posição de filhos? Oi. Entendemos a ligação? O celular quebrou. Cuidado. Exatamente, Marcelo. Essa história de que todo mundo é filho de Deus é um terrível engano que faz com que as pessoas pensem que podem viver como desejam e da forma como elas pensam, achando que no fim Deus dará um jeitinho. O que as pessoas devem entender é que todos somos criaturas de Deus e por causa do pecado, inimigos de Deus. Mas, para todo aquele que nele crer, arrependendo-se dos seus pecados, confiando e entregando sua vida e destino a Jesus Cristo, ele nos concedeu o privilégio de serem feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E é por causa disso que esse corre está acontecendo hoje, Marcelo. E por falar em corre, corta aqui pra mim, porque nós temos uma equipe de reportagem, juntamente com a caravana que foi ver o nascimento de Cristo Jesus. Põe aí na tela. Mas e é? Bom dia, Marcelo. Estamos diretamente ao vivo aqui com algumas rainhas que têm uma informação muito curiosa para nos dar. Bom dia. Bom dia. O que exatamente vocês estão fazendo por aqui? Nós viemos adorar o Rei dos Reis que acaba de nascer. E trouxemos presentes também, muitos presentes. Viu? Elas trouxeram mirra e incenso, mas eu trouxe ouro, viu, moça? E agora, para onde vocês estão indo? Estamos voltando para a nossa terra, mas estamos indo por outro caminho, porque um anjo do Senhor nos disse para não dizer nada a Herodes. Mas o que o rei tem a ver com toda essa história? É porque antes de virmos até aqui, Herodes pediu para que avisássemos quando encontrássemos Jesus. E como o anjo disse para não fazermos, nós não vamos avisar Herodes. Então é isso, Marcelo. Realmente o tão esperado menino Jesus nasceu, mas estranhamente não se encontra mais por aqui. Viu, moça? Parece que esse anjo também apareceu para José e depois ele desapareceu. É, Marcelo, ao que parece, esta história está tendo vários outros desdobramentos. Me coloca lá na imagem, porque nós temos outros desdobramentos acontecendo neste exato momento. Agradece ela, Solê agradeceu. Aqui é tudo ao vivo, Percival, não dá tempo. Nós temos ali a nossa repórter José, que está juntamente com um casal. Oi, Marcelo. Estamos aqui com uma bela família que terão suas identidades não reveladas por motivos de segurança. É isso mesmo? Vocês tiveram contato com a mãe de Jesus quando ainda estava grávida? Isso mesmo. Na realidade, tudo começou quando um anjo veio me visitar e disse que a gente teria um filho. E disse mais, disse que a gente teria que colocar o nome dele de João e disse que traria paz e felicidade. Mas vocês sabem como é que é, né?
Eu não acreditei muito. Olha a nossa idade aqui. Pois é, como ele não acreditou, o anjo veio, fez ele ficar mudo até o dia em que colocamos o nome do nosso filho. E ele ficou realmente mudo. Ficou, mas você sabe, foi uma beleza, que tempo de paz, tranquilidade, eu podia falar que ele só escutava. Mas o importante mesmo é que quando Maria veio visitar a gente, minha esposa já estava grávida também. E quando Maria chegou, o Joãozinho começou a tripudilar na barriga de Belzinha aqui. Verdade, menina, nunca tinha visto aquilo. Daí o Espírito do Senhor repousou sobre a Belzinha e ela disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Você precisava ver, parecia o tarde percivado Marcelo Rezende, falando de tão bonito que falava. É, Marcelo, como você pode ver, as profecias vêm se cumprindo. É com você. Vem se cumprindo, muito obrigado, Gisele. E agora, corta aqui pra mim, porque nós vamos diretamente ao vivo com as imagens lá do Palácio do Rei Herodes com o nosso menino de ouro, Luiz Bate. Traz novas informações. Olá, Marcelo. Olá, nossos espectadores. Infelizmente, Marcelo, todas as entrevistas com o Rei Herodes foram canceladas. Ao que parece, ele saiu numa diligência urgente. As informações que eu recebi foi que ele ficou muito irado com a caravana dos profetas que não retornaram para dar a exata localização do nascimento do tal Jesus, Marcelo. E, infelizmente, as notícias que acabam de chegar para mim são de que o rei Herodes convocou uma diligência de policiais para dar fim à vida de todos os meninos de até 2 anos de idade. Ao que parece, uma chacina terrível irá acontecer nessa região. Tudo porque Rei Herodes quer evitar o nascimento do tal Jesus Cristo, Marcelo. Esse homem é mau mesmo, hein? Isso é um absurdo, afinal de contas, para impedir um nascimento onde... É por isso que eu falo que esse país não tem mais jeito. Matar um monte de criança por causa de um xilique e de um vacina. Isso não parece, isso não pode ser verdade, Anjo Gabriel. Mas é, Marcelo. E isso já havia sido previsto pelo profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem mais. Acontece, Marcelo, que estamos presenciando um acontecimento que vai muito além da realidade física que compreendemos. O nascimento do Salvador tem repercussão em toda a realidade espiritual, onde Satanás, o inimigo, não quer que a salvação sobrevenha à humanidade, mesmo porque a sua própria destruição advém por meio de Cristo. Mas esse tioso não perde por esperar, porque Anjo Gabriel, nos bastidores, já vinha dizendo que ele mesmo cuidou, para que o próprio José e Maria saíssem do Egito, conforme outra profecia contida lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. E uma equipe de reportagem acabou de localizar José e Maria, e vamos então ao vivo com nossa repórter. Pra fugir, né? Pra fugir, exatamente, para não ser morto. Olá, Marcelo. Estamos aqui diretamente com os pais de Jesus. Qual o seu nome? Maria. E o seu? José. E vem cá, o que vocês têm para contar dessa história para nós? Bem, eu me lembro que a única mulher que eu amei nessa vida foi Maria. Só que um pouco antes do nosso casamento, ela veio com uma notícia, estava grávida. Eu fiquei muito triste. Só que assim, conforme o tempo foi passando, chegou um dia que um anjo veio pra gente e falou que na verdade o filho era de Deus, não de nenhum homem. Eu fiquei muito feliz. E tanto que agora está nosso filho aqui com a gente, Jesus. É com você, Marcelo. Parece, Gabriel, que as coisas estão dando certo mesmo. Não é verdade? Anjo Gabriel? Alô? Perdemos o contato? É verdade, Marcelo. O que Deus já havia predito em Gênesis 3,15, quando Deus disse a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
O que Deus planejou, Marcelo, ele é poderoso, fiel e justo para concretizar. Ele é Senhor da história e ele, por amor a vocês, entregará o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não crer, Marcelo, já está na condição de condenado. E aquele que crer já passou da morte para a vida, é nova criatura, está salvo, feito filho de Deus e passará a sua eternidade ao lado de Deus. Muito obrigado, Anjo Gabriel, pela sua reportagem, pela exclusividade. Aqui é assim, minha gente, faz ao vivo, dá trabalho para fazer. E é isso que é o Natal, minha gente. O Natal é essa esperança. Porque como o Anjo Gabriel falou, nós todos merecíamos a condenação, porque toda a humanidade pecou contra Deus. E esse pecado nos coloca num distanciamento, que é impossível de eu, pessoal, ou você se achegar a Deus. Mas Deus, mesmo a gente com pecado, Ele resolveu enviar o seu único Filho para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos esta salvação. E é por isso que nós comemoramos o Natal, que é essa esperança de podermos viver hoje ao lado de Jesus Cristo e depois que passarmos desta vida e Percival não volta muito, você entendeu? Percival não volta muito, vai chegar lá e estar eternamente com Jesus. Você entendeu também? Entendeu? É isso aí. Mas eu gostaria agora de chamar o Anjo Gabriel exclusivamente e nos concedeu alguns anjos aqui que vão querer cantar conosco agora. E eu gostaria então de que você pensasse só uma coisinha. Geralmente meu programa traz essa condição, né? De polícia, réu, justiça, condenados. E aqui eu não pude trazer nenhum condenado, porque nós é que devemos estar ali figurando no telão, na posição de condenados. Então eu queria convidar, enquanto vocês escutam esses belos anjos cantando agora, que meditassem sobre isso. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Porque se você tomar a decisão de inércia, de não fazer nada, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, João 3, capítulos 18, 17, 18, que aquele que crê em Cristo já está salvo hoje, mas aquele que não crê, não é que vai ser um dia condenado, já está na condição de condenado. E essa pessoa permanece debaixo da ira vindoura de Deus. Por isso eu queria convidar cada um de vocês a que pensasse sobre isso durante estas músicas que os anjos vão cantar. Qual vai ser a posição de vocês? Eu queria agora chamar os nossos anjinhos, as nossas anjas, os nossos anjos. Vai vir voando? Eu nunca vi anjo voar, não podia ver. Eu vou ter anjo hoje. Por favor, Percival, por favor. Não empurre não. Vamos ligar aqui. Vamos lá. Eu queria então convidar os nossos anjos a estarem entrando ao vivo aos nossos estúdios. Marcelo, pedimos a todos que agora estejam nos seus lugares e mantenham todas as entradas e saídas todas livres. Não pode ter ninguém no corredor, Marcelo. Esse corredor aqui mantenha livre, porque trombada com o anjo não é fácil, minha gente. Mantenha esse corredor aqui livre também. Passe e derruba, né? Então, com certeza, as asas são muito grandes. E você, por favor, aqui você pode ficar, Cameraman. Dá o close, câmera. Dá o close. Pro anjo, Percival. Bora. Tchau, pessoal. O
Porque além das festas há uma história bela de Jesus, o Salvador. Nossa paixão, vem recebe a bênção, bebe desse amor por ti. Em Belém, deitado no manger, seja Jesus, o Salvador. É Natal. A estrela de Belém está brilhando. É Natal. A estrela é um sinal no firmamento. Vamos festejar, agradecer. Em Belém nasceu a esperança. Há um momento na história em que nem a terra nem o céu jamais esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo Eterno, com seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano. Nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu sua glória, a glória daquele que é único, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa, que nasceu em uma humilde manjedoura, é a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu é o maior milagre, o maior dos milagres que hoje celebramos.
Mas que o Natal sempre tenha sido a minha festa favorita. Todo ano, quando eu finalmente acabo de arrumar toda a decoração, de alguma forma, eu ainda sinto que algo está faltando. Então eu me lembro do Natal após a minha mãe ter falecido. Eu realmente me senti muito triste. E a minha pequena filha, que tinha 3 anos naquela época, estava me ajudando a arrumar o nosso pequeno presépio, quando me fez uma interessante pergunta. Ela segurou em suas mãozinhas um bebê Jesus de porcelana e disse: Mamãe, este é o verdadeiro Jesus? Eu não poderia nem sequer rir, já que ela estava tão séria. Mais tarde, após ter colocado a menina para dormir, me sentei na sala de estar iluminada pelo lindo presépio, sentindo falta de mamãe e pensando acerca do que ela havia me perguntado. De repente eu senti uma forte vontade de orar, embora eu realmente nem soubesse como fazer. Eu apenas disse: Jesus, minha filha está certa, porque eu estou tratando a ti apenas como um bebezinho de porcelana. Acho que acabei não colocando Cristo como centro dessa comemoração e também da minha própria vida. Mas agora eu sinto que preciso muito de ti, Senhor. Toma conta da minha vida e me permita saber quem realmente tu és. Embora minha prece tenha sido simples, tenho certeza que Ele me ouviu e me respondeu. E isto mudou muito mais que apenas o significado do Natal para mim. Aquilo mudou meu ser e, enfim, a minha vida. Muitas canções, muitos
Gostaram? Amém. Agora eu não vou vir como Marcelo Rezende, mas eu vou vir como Carlos. E, meus irmãos, eu queria deixar um texto com vocês. O texto que já foi citado na peça de teatro por Marcelo Rezende está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. E diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do único Filho de Deus. Meus irmãos, queria compartilhar com vocês essa mensagem que foi pregada já aqui pela peça de teatro e pelos nossos anjos aqui, pelas nossas crianças e adolescentes. Cristo é real. Cristo estava com Deus, Cristo é Deus e criou todos nós seres humanos. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo, o pecado corrompeu este mundo. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tivemos essa imagem e semelhança totalmente deturpada. Como aqui já foi dito, não é à toa que o mundo se encontra nesta situação hoje. O mundo não peca por conta de um erro, mas o mundo peca, nós pecamos por conta do pecado que já habita em nós, desde o nosso nascimento. E essa é uma mensagem muito séria, porque é uma mensagem, quando Cristo nasce, quando Cristo é enviado, nos traz a esperança de sermos salvos com Ele. Mas, como nós vimos aqui num trecho, quando Herodes tenta destruir com a vida de Jesus Cristo, aquela terrível chacina, quando nós podemos ver neste mundo a ciência, filósofos, toda a sorte de entendimento, tentando tirar Deus dos nossos corações, nada mais é que uma tentativa horrível de tirar uma verdade absoluta. Deus é vivo, Deus existe, está acompanhando o desenvolver da humanidade. Afinal de contas, a chuva cai, não cai, tanto para justos como para injustos. O sol nasce tanto para justos como para injustos. Isso é o que nós chamamos de graça comum. E Deus tem suportado a injustiça por amor de todo aquele que ainda irá crer. E Ele espera que você tome essa decisão. Mas existe uma graça toda especial. A graça da salvação. E essa graça é conferida a todo aquele que reconhecer que é pecador, que sim, que transgrediu as leis de Deus, transgrediu a vontade de Deus através do pecado. Afinal de contas, creio eu aqui que todos nós já mentimos, defraudamos, tratamos mal nossos pais, desobedecemos aos nossos pais. E por mais que seja, alguns de nós entendamos que este pequeno pecado seja algo, mas isso é tão pequeno, para Deus é algo muito grande, porque Deus é um Deus santo, justo, nele não há pecado, nele não há mentira, e o pequeno pecado não é capaz de nos tirar da presença de Deus. Mas Deus, e este pecado faz com que nós experimentemos morte, não só a morte física, mas a morte também espiritual, porque todo aquele que morrer sem ter entregado a sua vida a Jesus Cristo, irá passar uma eternidade longe de Jesus Cristo, longe de Deus. Esse era o nosso merecimento por nosso pecado, mas Deus nos amou, como aqui diz o verso 16, de tal maneira que mesmo nós sendo pecadores, Ele envia Jesus Cristo, o Deus encarnado, para nascer, crescer, nos ensinar e morrer no nosso lugar. O pecado tem um preço, meus irmãos. E esse preço é a morte. Mas Cristo pega este pecado
coloca sobre ele e morre. Mas Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou. Ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo. Para que todo aquele que nele crer, entregar a sua vida, arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Jesus Cristo, na intimidade, e entregar a sua vida a Ele. Ele sela os seus corações com o Espírito Santo e lhes transforma em filhos de Deus. Como que foi bem explicado na peça, todos somos criaturas que infelizmente tivemos a imagem e semelhança de Deus corrompido. Mas Deus é fiel e justo para nos salvar. E quando Ele salva, Ele começa o processo de santificação, para que nós chegamos à imagem e semelhança novamente de Deus, que será consumada quando Cristo vir nos buscar, porque Cristo vai voltar, como diz essa última música. Cristo prometeu. Então, certo quando vive Deus, Cristo irá retornar. Por isso, eu queria convidar cada um de vocês a refletir qual é o seu posicionamento nesta noite. Nós vimos que nascemos no pecado, que o pecado nos afasta de Deus eternamente. E que já nos encontramos na condição de condenados. Mas pela graça de Deus, essa situação hoje na sua vida pode ser revertida. Hoje, esta noite, queria convidar os irmãos a que abaixassem as suas cabeças. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esta noite. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, agradecemos a Ti pelo Natal. Essa data festiva, Senhor Deus, que vai muito além de troca de presentes, vai muito além do que uma data ao ano onde nós nos reunimos para nos confraternizar. Porque foi nesta data que o Senhor escolheu para enviar o Teu Filho amado, para que houvesse salvação para a humanidade, a salvação ontem, hoje e amanhã. Agradecemos e louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que mesmo nós estando no pecado, o Senhor resolveu mandar o Seu Filho Jesus Cristo para que morresse em nosso lugar. Por isso lhe pedimos, Senhor Deus, esta noite, que o Senhor fale aos corações de cada pessoa aqui, Senhor Deus. Que cada pessoa aqui que não conhece ainda Jesus Cristo, ou que ainda não tomou esta decisão de entregar a sua vida, que tome essa decisão esta noite, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo sonde os corações de cada um esta noite, neste momento, e os convença, Senhor Deus, do pecado e do juízo, mas também da Tua graça e da Tua salvação, Senhor. Para que haja salvação, para que haja festas no céu, Senhor Deus, para que estes que estão aqui, que ainda não tomaram essa decisão, estejam com o Senhor, hoje e para todo sempre, ao Teu lado, Senhor Deus. Permaneçam ainda com as cabeças baixas. Eu queria, neste momento, você que ouviu o Evangelho, você ainda que não tomou essa decisão de um compromisso, que já talvez ouviu falar de Jesus Cristo, já ouviu falar da sua morte, da sua crucificação, do seu nascimento, mas ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida. Lembre-se que apenas ouvir falar de Jesus Cristo não é suficiente. É necessário que você se arrependa e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu queria lhe perguntar aqui esta noite: há alguém aqui que quer tomar esta decisão de firmar esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo, de que Ele venha a fazer parte da sua vida, que quer pedir perdão pelos pecados, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo para que você seja salvo por Ele? Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu não vou chamá-lo aqui à frente, só quero que levante as suas mãos, porque eu quero orar por você. Há alguém aqui esta noite que gostaria de tomar essa decisão, que entende que é pecador e que necessita
da salvação de Cristo Jesus, Deus abençoe a sua vida, meu pequeno. Deus abençoe a sua vida. Mas alguém gostaria de entregar a sua vida? Se você sente esse peso no coração, o Espírito de Deus falando. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da salvação de Cristo. Há alguém aqui? Mais alguém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esta noite. Porque um pequeno, ainda que criança, Senhor Deus, entendeu da mensagem do Evangelho e resolveu entregar a sua vida a Jesus Cristo. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor cele o coração dele. Que o Senhor preencha com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. E que ele possa, Senhor Deus, estar no convívio da Tua igreja para aprender de Jesus Cristo, para se santificar, Senhor Deus. E quero orar também, Senhor Deus, por todos que estão aqui esta noite, que ouviram a Tua palavra, aqueles que já estão salvos e aqueles que ainda talvez não tomaram a decisão, mas que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor Deus. Que aqueles que já foram salvos por Jesus Cristo, que possam revigorar, Senhor Deus, a força do Teu Evangelho no coração de cada um, para que continuem perseverando, Senhor Deus, a cada dia, dedicando as suas vidas, Senhor Deus, como um sacrifício vivo diante de Ti. E aqueles, Senhor Deus, que ainda não tomaram essa decisão, que Teu Espírito Santo nos acompanhe, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando, mas que o Senhor também toque os corações, para que eles entendam que é necessário tomar uma decisão em que Jesus Cristo seja o seu único e suficiente Salvador, Senhor Deus. Agradecemos a Ti por esta noite, por esta cantada. E agradecemos a Ti, Senhor Deus, por cada pessoa que se dedicou, Senhor Deus, para a execução desta cantada. Que isso seja revertido para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Escutaram a minha música, pastor, para encerrar? Pode ser? Corta ela para número 2, então. Nossa
dessa festa, não? Glória ao Senhor, glória ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Deus. E essa é a razão de nós fazermos isso essa noite, lembrando, trazendo à memória, ao nosso coração, aquilo que Jesus Cristo fez 2000 anos atrás, morrendo naquela cruz, pelos nossos pecados. E essa é a razão de podermos celebrar isso essa noite. Nós também temos que honrar aquele que nos honra sempre com seus talentos, os dons, a capacidade que Deus tem dado. E eu quero convidar a igreja também, se coloque de pé, uma salva de palmas para os corais, o coral. A Juliana, e o Fernando. Pedro que fez toda a nossa técnica, né, do audiovisual, a montagem, e agradecer ao Senhor pela vida desses queridos que ensaiaram durante semanas para que hoje nós pudéssemos celebrar ao nosso Deus. Vamos orar pela vida deles agora, para que Deus esteja cada vez mais abençoando. E eu olho lá de trás alguns aqui cantando, desenvolvendo cada vez mais, cada vez melhor a coisa. Imagina no céu, hein? O que não vai ser? Né? Amém? Vamos orar? Luiz também, cadê o Luiz? Vem cá, Luiz, vamos orar. Para convidar a igreja a nos acompanhar com essa oração. Começando desde pequeno. Aqui, ó. Esse aqui era desse tamanho até outro dia atrás, ó. Aí, primeira cantada, primeira cantada eu não tinha nascido, agora já está desse tamanho cantando já, ó. Certo? E canta jumentinho ainda. Vamos orar, irmãos. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e abençoado a nossa igreja com vidas. Pessoas que o Senhor tem capacitado, dado dons, talentos, e o desejo de servir ao Senhor, de glorificar o teu santo nome. Por isso, ó Pai, eu quero agradecer cada pessoa deste coral, cada irmão que durante esses últimos meses, semanalmente, estavam aqui na igreja ensaiando, se preparando, para que pudéssemos glorificar o teu nome esta noite. E saímos aqui com essa certeza, Senhor Deus, de que o teu nome foi glorificado, honrado, anunciado, Senhor Deus, principalmente. Obrigado pela vida da Juliandra, do Carlos, que durante esses últimos anos tem tomado a frente desse ministério, desse trabalho. Como é gostoso poder ver a vida deles no nosso meio, os desafios que o Senhor tem colocado em seus corações, em suas vidas, e como o Senhor tem usado a vida deles no meio de tantas pessoas, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por isso. Somos gratos ao Senhor pela vida deles. E obrigado por essa comunhão, obrigado porque a tua igreja pode reconhecer e anunciar o verdadeiro Espírito do Natal, que é Cristo Jesus, Deus conosco, Jesus que veio a este mundo. Senhor, por isso eu te peço que neste Natal, se existem pessoas aqui sem esperança, ainda sozinhos, que o Senhor toque nos seus corações. Que esta noite, a partir da tua palavra anunciada, eles reconheçam Jesus em suas vidas. Obrigado pela tua igreja que reconhece isso. Obrigado, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma boa semana. A todos, depois você pode sair do seu lugar, tirar foto, comprometer. Quer falar, Juliana? Claro. Pode sentar. Eu tenho muito a agradecer, porque esse grupo aí teve... Não vou falar tanto assim, não. Tá louco. Tenho muito a agradecer pela equipe. A primeira cantata que eu dirigi aqui na igreja, nós estávamos de azul e branco. Exatamente por isso que nós estamos de azul e branco. Porque além de estarmos falando mais uma vez do Evangelho, de ser mais uma oportunidade de evangelizar, nós estamos falando para vocês que já são crentes, que esse é o Evangelho da perseverança. Muitos entraram, muitos saíram, e estão aqui os que permaneceram. Tem gente com vestido emprestado de gente que já era grande naquela época, que agora o outro cresceu. Se você pegar a foto, tem alguns vestidos que
estavam em algumas outras fotos ainda. Isso é muito bonito. E mais bonito ainda foi cada ensaio. Isso vocês não vão poder, infelizmente, vocês só veem o resultado final. O bonito do dia a dia, das piadas, dos olhares, cada coisinha que a gente viveu. Isso, infelizmente, vocês não vão poder viver. A menos que vocês façam parte no próximo ano. Né? Então, pessoal, obrigada. Muito obrigada. Continuem firmes e firmes. Porque é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado, Juliana.